Boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais um Papo Seguro. A gente vai falar agora nesse episódio de hoje sobre um tema que acho que poucas pessoas estão se dando conta da importância quando a gente fala de GRO e do PGR, que é a integração exatamente do GRO e do próprio Programa de Gerenciamento de Riscos com o PCMSO. Então, o foco, obviamente, tem sido muito grande e as dúvidas também que eu tenho conversado com as pessoas que eu tenho recebido, justamente em relação à questão do PPRA, como é que vai ser essa, entre aspas, substituição do PPRA com relação ao ao GRO, mas as pessoas também se esquecem que outros programas que fazem parte de um sistema de gestão de saúde e segurança também vão ser muito afetados, muito íntima com isso, né? E entre eles, obviamente, está o nosso programa de controle médico de saúde ocupacional, né? Mais uma vez, lembro que o projeto Papo Seguro é um projeto que visa levar informação de qualidade sobre saúde e segurança a várias pessoas e que começou em 2012 de forma presencial aqui em Montes Claros e que hoje a questão do online nos possibilita levar essa informação não só aqui para a cidade de Montes Claros, aqui no norte de Minas, mas para o Brasil e até para outros locais do mundo, certo? Estou tendo o prazer, por exemplo, de verificar que o meu amigo Ayrton Quitico, diretamente de Barcelona, está aqui conectado. Ayrton, que é um amigo que eu fiz, né, na área de saúde e segurança, um cara que eu tenho uma admiração muito grande, já participou, inclusive, do Papo Seguro em edições anteriores, né? Então a gente está aqui para contribuir realmente com as pessoas. O nosso convidado hoje é uma pessoa que tem bastante experiência, apesar de novo, né, de idade, mas não de experiência. O Rodrigo Camargo é um médico do trabalho que inclusive participou da comissão que revisou a NR7, ou seja, é uma pessoa que tem muita experiência, muito conhecimento e que com certeza vai nos dar uma contribuição muito grande, informações valiosíssimas quando a gente fala de gestão de saúde e segurança, né? Vamos esperar ele ficar online, né? Enquanto isso, a gente vai discutindo aqui. A expectativa é muito grande, né? Das pessoas que realmente não tinham sido despertadas por essas questões com relação ao PCMSO. O Rodrigo acho que já está online, né? Eu vou mandar uma mensagem aqui para ele. Ele já está online. Ao vivo tem dessas questões. As pessoas muitas pessoas participando de lives, né? Felizmente. Deixa eu ver se ele já está ativo aqui. Só um instantinho. Eu não estou conseguindo localizá-lo. Ele entrou aqui agora. Deixa eu convidá-lo para a gente. Beleza. Já convidei. Opa! Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem, amigo? Boa tarde, tudo bem? Como é que você está aí? Joia, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Essas questões de online, né? Apesar da gente, entre aspas, estar acostumado, mas a primeira vez a gente nunca esquece. É verdade, é verdade. Apesar de ter feito muita Primeiro, live obrigado. nesse começo, eu nunca tinha feito uma pelo Uhum. Instagram. A gente faz muito pelos outros canais, né? Pelo Zoom, pelo Google Meet, etc.
né? E a gente tem várias ferramentas e a gente acaba tendo que ter uma contribuição e ter um pouco de conhecimento em cada uma delas, né? Sim. Rodrigo, primeiro, novamente, obrigado por ter aceitado o convite. Você pode ter certeza que o nosso bate-papo vai trazer informação de muita qualidade para várias pessoas e algumas delas não estão atentas, ou não estavam pelo menos atentas às questões relativas ao PCMSO no que diz respeito ao GRO e ao PGR, né? Então, começando oficialmente o nosso bate-papo, falar um pouquinho do currículo do Rodrigo aqui, que na verdade é quase uma enciclopédia, é muita coisa, mas é muito legal ter uma pessoa do seu nível de conhecimento que possa contribuir com todo mundo. Rodrigo é médico do trabalho, ele fez uma especialização em ergonomia pela Universidade de Harvard e também ele é mestre em Healthcare Administration pela Marshall University, ou seja, é uma pessoa que inclusive teve uma vivência fora do Brasil, nos Estados Unidos. Hoje ele é sócio, perito e diretor médico da Zivit, Inovação em Perícias, né? É também professor de pós-graduação em cursos de Medicina do Trabalho em São Paulo. Ele é da Associação Paulista de Medicina do Trabalho, é membro da ANANT, que é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, da Associação Brasileira de Medicina Legal e de Perícia Média e também é membro da ICO, que é uma associação internacional de saúde ocupacional, né? Seja muito bem-vindo, Rodrigo. De novo, novamente, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço. Bom, começando o nosso bate-papo, né, você se graduou em medicina, né? Eu falei antes de você entrar que apesar de você não é velho de idade, mas tem muita experiência para o seu tempo de atuação na medicina, né? Você graduou em medicina no começo do ano, na primeira metade do ano 2000 e depois você fez sua pós em medicina, né? Fala pra gente, Rodrigo, como é que foi seu início e por que você decidiu se especializar na área de medicina do trabalho, dentro de todos os ramos que a gente tem na medicina? Uhum. Bom, primeiro, boa noite, né? Boa noite para todo mundo que está assistindo. Vi que o Dr. Ayrton está aí, um abraço, meu amigo. Meu começo na medicina do trabalho foi meio estranho, né? Diferente, como é a maioria do pessoal que faz medicina do trabalho aí, né? Eu me formei, comecei a dar plantão e aí tinha uma amiga minha que era juíza e me convidou para fazer umas perícias onde ela era juíza lá, e eu comecei a fazer perícia em medicina do trabalho. Aí eu falei assim, nossa, isso é legal, né? Aí fui fazer o curso de pós-graduação, aí fiz o curso de pós-graduação, aí fui gerente médico de empresas grandes, depois montei minha própria empresa de saúde e segurança, vendi essa empresa e agora estou com a empresa de perícia médica e de engenharia, né? É o que a gente está. Foi assim, então, começou a minha história. Não, show de bola. Então, hoje você é consultor, né? E como eu falei, você também é professor, ou seja, você ajuda novos profissionais, né, a se formarem, né? E como é que você está analisando o mercado de saúde e segurança, especificamente de medicina do trabalho hoje, Rodrigo? Né? E se você puder fazer até um comparativo do que é hoje o mercado com na época que você se formou. O que você acha? Como é que você está vendo o mercado hoje? Olha, eu tenho uma visão otimista do mercado, apesar do que todo mundo fala. Eu acho que, pelo menos na medicina do trabalho, hoje as pessoas elas se formam melhor do que a gente se formava antes. Elas já saem da faculdade sabendo que querem medicina do trabalho, porque já tiveram contato durante o curso de medicina e fazem medicina do trabalho direto, sem nenhuma outra especialidade. Antigamente, as pessoas não era muito bem esse caminho, né? Antigamente, as pessoas faziam alguma das especialidades mais formais e depois faziam medicina do trabalho como um complemento, né? Então, a medicina do trabalho sempre foi ali uma segunda opção, uma segunda fonte de renda, um segundo tudo ali para o médico do trabalho. Hoje, eu acho que os médicos eles já saem sabendo que a medicina do trabalho existe, sabendo que a medicina do trabalho, já buscam
a pós-graduação, as residências médicas de medicina do trabalho e fazem aí o percurso. Então, eles acabam se formando de uma forma melhor até, sabe? E aí essa é a minha visão, assim, que eu tenho. Agora, a visão de mercado, né? Do mercado, acho que o mercado se degradou muito nesses últimos 10 anos aí, desde que eu entrei até agora, né? Eu lembro que antes de eu ir para os Estados Unidos, eu escrevi um artigo falando sobre isso em 2010. Escrevi um artigo falando sobre a importância da medicina do trabalho, como que ela estava sendo remunerada no país e tal. E citava valores, né, nesse artigo. E esses valores são basicamente os mesmos valores que se pagam hoje, né, para os médicos do trabalho. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista de mercado, isso foi ruim, essa evolução não está boa. Mas é o que a gente tem, né? Uhum. Você falou aí que você morou nos Estados Unidos, né? Fez sua especialização, depois fez seu mestrado. O que você vê de semelhança, né, e de diferença nas tratativas com relação à medicina do trabalho, comparando aqui no Brasil com o que você vivenciou lá nos Estados Unidos? Uhum. Eu acho que a primeira coisa é que aqui no Brasil a gente tem uma distorção da medicina do trabalho, né? A gente tem uma visão mais distorcida, assim, né? A medicina do trabalho ser a sexta maior especialidade do país, figura ali entre a sexta e a sétima maior especialidade do país, é uma coisa que é um pouco distorcida em relação aos outros países do mundo, né? Isso é muito pela característica legalista que tem ao redor da medicina do trabalho, né? Uma atividade que não é prescritora, uma atividade que não trata muito dos pacientes, vem do ramo da saúde coletiva. Então, aqui no Brasil tem um pouco dessa distorção. Fora daqui, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que isso é mais equânime, né? Então, a medicina do trabalho, como um médico do trabalho tem uma população muito grande de trabalhadores, tem menos profissionais que exercem a medicina do trabalho fora daqui, né? Mas eu vejo o Brasil como um país avançado nessa questão de saúde ocupacional, né? É um país que já faz o seu exame periódico, tem isso como cultura, tem isso como exigência legal, apesar de a gente saber que a qualidade nem sempre é tão boa como a gente gostaria, mas tem isso, né? Faz isso, o médico do trabalho tem a oportunidade de conhecer seu trabalhador de perto, de fazer o seu exame periódico, de construir uma história de vida daquele trabalhador dentro da empresa, né? Então, eu acho que isso é bastante avançado. E nos outros países, especialmente nos Estados Unidos, isso é um pouco difícil de acontecer, né? A gente sabe que onde o exame periódico não é uma obrigatoriedade, para o médico conhecer a população como um todo, ele tem que usar de outros artifícios ali. Uhum. Falando mais especificamente da NR7, né? Você inclusive participou da revisão dela, né? A norma foi criada, não a NR7, né? Mas o conceito de PCMSO, ele foi criado em dezembro de 94, né? Em meados dos anos 90. E, na minha visão, a intenção quando se criou o PCMSO, é de ser um programa, ou seja, de ser realmente uma norma de gestão de saúde ocupacional. Né? Mas, que também na minha visão, né, como engenheiro de segurança, né, como profissional de saúde e segurança, o foco meio que se desvirtuou e ficou muito mais no documento, ou seja, uma visão mais cartorial, né, do que na gestão em si. Né? E a gente teve esse mesmo processo, né, no PPRA. Então se preocupa muito mais com o papel, com o documento, do que na gestão em si. Eu queria saber de você, se você também compartilha dessa mesma visão ou você enxerga isso de uma outra forma? Eu compartilho dessa visão, sim. O que acontece também é que a gente tem que entender que são estágios evolutivos, né? Eu acredito que teria sido muito difícil implementar um projeto de um sistema de gestão, um sistema integrado de gestão, juntando PPRA e PCMSO na década de 90, vindo
da década de 70, onde a gente era um dos países que mais tinha acidente de trabalho do mundo. Então, ali, quando a gente estava falando do exame médico, antes do PCMSO, antes de 94, que a norma chamava exame médico, né, a norma de 78, a INET original de 78, chamava de exame médico, onde a prioridade era passar aquele trabalhador por um médico, porque a condição de trabalho era tão ruim que só de olhar o trabalhador isso já trazia algum tipo de melhora. Aí a gente chega em 94 para dar esse salto qualitativo tão grande de transformar um simples exame num programa de gestão. Foi um salto ousado, que assim o país ainda não estava preparado para aquilo, né? Precisava desse período intermediário aí entre o exame médico e uma postura de gestão em saúde e segurança ocupacional, né? E é engraçado, eu fiz uma live esses tempos com o Rômulo Machado, que é o subsecretário de Inspeção do Trabalho, e ele mostrou um gráfico dos adoecimentos, dos acidentes do trabalho no Brasil, né? E os acidentes do trabalho no Brasil, eles decresceram bastante na década de 70 para 80, 80 para 90, 90 para 2000. Né? Em 2000 que ele começou a estabilizar. Então, ali, a norma em 94, ali, quando ela foi criada, ela cumpriu um papel legal de reduzir acidentes e doenças ocupacionais, né? Então, eu vejo isso como uma evolução da norma, né? Não dava para sair do PCMSO e chegar não dava para sair do exame médico e chegar numa norma de gestão como a gente imagina ela hoje, né? A mesma coisa para o PPRA, a mesma coisa eu acho para o PPRA. Tem uma pergunta aqui do Neyton. Você acredita que com o GRO, o PCMSO vai ser um documento de gestão? Como os empresários estão levando mais a sério isso com o GRO? Qual que é a sua visão sobre isso? Essa é uma questão que a gente vai ter um tempo para responder, né? A gente não consegue responder ela agora. A norma nem entrou em vigor ainda, né? Então, a gente vai precisar de um tempo para responder isso. O que a gente sabe, com certeza, é que vários fatores influenciam para que a norma pegue ou não pegue, né? Para que a norma seja cumprida ou não seja cumprida. Então, é muita variável para a gente falar hoje se o PCMSO vai melhorar, a qualidade do PCMSO vai melhorar pelo input da nova NR1, sendo que nenhuma das duas normas entraram em vigor ainda, né? Eu acredito que pela facilidade, o fato de ter tirado burocracias, coisas desnecessárias da norma, tanto do GRO quanto do PCMSO, eu acho que isso é um incentivador para o empresário implementar essas normas, né? Por deixar os processos mais diretos e mais livres também, isso é um incentivador, né? A norma ela tem uma mudança conceitual, né, Gustavo? Ela deixa de falar como fazer, né, para falar o que deve ser feito. E aí cada empresa acha o seu caminho para fazer aquilo, né? Isso é bastante presente na NR1, mas é muito mais presente na NR18, por exemplo, né? Na construção civil isso é muito presente. Na NR7 a gente ainda tem um pouco ainda desse como fazer, né? A permanência lá, por exemplo, do quadro 1A e 1B, que era a referência do quadro 1 e 2 do passado, né? Da NR7 que está em vigência, que ainda são como fazer, né? Isso é uma coisa que assim tá caindo no mundo, isso cai, né? As normas são muito mais assim, isso que deve ser feito, e aí você acha seus caminhos, porque para sair de A e chegar em B, a gente tem diversos caminhos aí que a gente sabe, né? Ela ainda, querendo ou não, ela ainda ficou uma norma, até redundante falar isso, uma norma exatamente, mais normativa, mais prescritiva, né? E você fez uma pequena comparação do texto, digamos, anterior, que ainda está valendo, né? E da nova redação que vai valer a partir do ano que vem. O que você pode destacar para a gente de alterações entre as duas versões, a anterior e a... Gustavo, essa talvez é a pergunta que eu mais tenha respondido desde que eu
desde que eu participei do processo normativo, né, da construção, da revisão da NR7, talvez essa tenha sido a pergunta que eu mais respondi esse tempo, né? Eu acho que a gente tem três principais mudanças, para ser assim, curto e grosso. Acho que a gente tem três principais mudanças. A primeira delas é a questão da vigilância epidemiológica, que foi realmente implementada ali, dividida entre vigilância passiva e vigilância ativa, e que isso vai ter que acontecer por prescrição legal. A segunda delas é a questão dos protocolos médicos, né? Onde a norma diz que você tem que ter critérios de interpretação e conduta frente aos resultados de exames. E são exames tanto laboratoriais, tanto complementares, quanto os exames físicos. Então, por exemplo, se você tem risco decorrente de condições ergonômicas inadequadas na sua empresa e o trabalhador chega para você e fala que está com dor nas costas, o PCMSO vai ter que prever tanto o exame físico que deve ser realizado, se der alterado, o que o médico deve fazer, como que ele vai tratar, qual que vai ser o período de afastamento, o que eu vou fazer com ele quando ele retornar. Então, essa é a segunda grande modificação do PCMSO. A terceira grande modificação é que todo mundo fala, que a gente mais fala aí, é a questão do relatório analítico, substituindo o relatório anual, transformando numa ferramenta de gestão que vai retroalimentar o PGR, né? Na verdade, ele vai falar se o PGR está sendo bem executado ou não. Se ele estiver sendo bem executado, eu não tenho trabalhadores adoecendo, sofrendo acidentes. Se ele estiver sendo mal executado, meus índices de acidente e de adoecimento vão estar subindo ali. Então, é a parte final do PGR. A NR7 começa lá no PGR e o PGR termina na NR7 também, né? Uhum. E você acha, como é que você analisa, na verdade, de uma forma geral, que vai ser a integração entre o PGR e o PCMSO? Né? Que a gente já tinha uma integração muito grande entre o PPRA, tem ainda, né? PPRA e o PCMSO. Você acha que com a entrada do PGR, essa integração ela vai ser maior, né? E quais vão ser os principais desafios em relação ao que a gente tem hoje, com a norma sendo baseada muito no PPRA, e o que a gente vai ter quando o PGR entrar em vigor e sair de ser no PPRA? Eu acho que aumentou bastante a integração entre o GRO e o PCMSO, isso é fato. O PCMSO, por exemplo, ele não começa na NR7, né? Quem determina como o PCMSO deve ser feito é a NR1. Tem uma linha específica falando que o PCMSO deve ser feito a partir de ações planejadas, com um sistema de melhoria contínua. Tem a linha específica que referencia o PCMSO na NR1. Então, aquela linha é o começo do PCMSO. Né? Diferente do que a gente tinha lá na NR9, no PPRA, não existia uma referência direta que falava como que o PCMSO deve ser feito. Né? Isso é parte daquela característica guarda-chuva da norma, da NR1. Né? Então, queira ou não, a NR7 é uma NR que, hierarquicamente, ela está abaixo do GRO, né? Apesar dela mandar informações de volta lá para o PGR, né? Então, eu acho que essa integração aumenta. Maiores desafios que eu acredito que vão existir aí é a questão de reconhecimento de risco, que a gente não faz isso com grande maestria no Brasil. A gente tem dificuldades em fazer isso, a gente não tem processos bem estabelecidos para avaliações qualitativas, por exemplo, aqui no Brasil, que são processos muito, muito estabelecidos pela ciência, né? E a gente não utiliza dessas ferramentas como a gente deveria utilizar, né? Então, esse vai ser o maior desafio. Assim, se eu reconheço o risco de uma forma não muito adequada, eu faço o controle médico desses riscos de forma bem inadequada, né? Então, esse é um efeito cascata ali. Então, esse eu acho que é o maior risco, né? Do PCMSO com relação ao GRO. Vai ser um desafio, Gustavo. Mas para quem gosta de saúde e segurança, vai ser um bom desafio, eu acredito. Uhum.
agora eu queria tratar de um outro assunto que algumas pessoas também não estão tão atentas pela minha percepção, né? Que é uma área também que você domina, que é a ergonomia, né? Nós, inclusive, conversamos há algum tempo atrás, né, que a gente estava na expectativa de que a NR17, também, a nova redação, também entrasse em vigor, né? Que também vai ter, já tinha uma interface muito grande, as questões ergonômicas já tinham uma interface muito grande para o PCMSO, e com essa harmonização em torno do GRO, essa interação eu imagino que seja ainda maior. Né? Então, ou seja, as questões econômicas já deveriam ter sido consideradas no programa antes, né? Hoje elas já têm que ser consideradas, né? A impressão que eu tenho é que essa integração vai ser ainda maior. Como você enxerga essa relação entre a NR7 e a 17? Especialmente depois que a nova redação da NR17 foi aprovada. De novo, a gente começa essa relação, a gente não começa a relação na 7, né? A gente começa essa relação lá na 1, que novamente ela faz menção à NR17. A 1 faz menção à NR17. Isso aí é totalmente novo, né? A NR9 tratava de físico, químico e biológico. Como vai continuar tratando de físico, químico e biológico, né? Então ela não tinha nenhuma citação para 17. A NR1 não, né? A NR1 fala que o programa deve considerar as avaliações e análises da NR17, né? Então, começa na 1, né? Essa integração entre programas começa na 1, né? E claro que isso traz os reflexos dela na 17, né? A 17 tem diversos avanços aí, a gente está... Eu especialmente, eu tô me furtando de falar um pouco da 17 por toda essa questão legal que está envolvendo ela, vai ser assinada, não é assinada, volta, não volta, vai, psicossocial entra, não entra, não entra. Então, assim, apesar do texto estar finalizado, ele não está publicado ainda, né? Então a gente não sabe o que vem ali, o que não vem, a gente imagina o que possa vir, mas a NR17, assim, é uma questão que a gente tem que tratar com muito carinho, né? É uma questão que a gente tem que tratar ela com muito cuidado. Eu vi uma live aí do professor Hudson de Araújo Couto falando dos acidentes que ocorrem por causa de questões ergonômicas, né? E ele fala, em um trabalho que ele fez, que 40% desses acidentes aí podem ser causados por alguma condição ergonômica que não foi respeitada, né? Seja por um ato inseguro, ou seja pela própria condição de trabalho que leva o trabalhador a praticar um ato inseguro, né? Então, falar de ergonomia é basicamente falar de gestão de riscos, né? Ela está muito entrelaçado ali, né? Agora, o controle médico disso é um controle médico sempre mais dificultoso, né? É mais complexo. O médico tem que entender muito bem dessa interação entre a condição de trabalho, ergonomia física, ergonomia organizacional e ergonomia cognitiva ali, para ter os seus reflexos positivos dentro do seu PCMSO, né? Lembrando que cada risco levantado lá no inventário de riscos vai ter que ter um endereçamento pelo PCMSO, né? Então, o PCMSO vai precisar endereçar esses riscos aí, que vai estar no inventário, né? Ao contrário do que era antes, estava isolado lá na NR17, isso está na 1, né? Vai estar no inventário de riscos, né? Uhum. Inclusive, Rodrigo, a sua empresa, né, ela é especializada em perícias médicas, né? Vocês trabalham como assistentes, né, em perícias, não como perito oficial, mas sim como perícias, né? E eu imagino, inclusive, que a maior parte das demandas, minha impressão pelo menos, seja justamente ligada a essas questões ergonômicas, né? Dentro do que vocês a gente estava até conversando hoje mais cedo sobre isso, né? A gente, obviamente, com a Covid, a gente teve uma diminuição, né? Não nas demandas, mas uma série de perícias tiveram que ser postergadas, né? Imagino que esse ano foram poucas perícias, né? Até
comparando com as perícias que eu costumo fazer como assistente técnico também na área de segurança, de salubridade, periculosidade, aposentadoria especial e também de acidentes de trabalho, mas obviamente a Justiça do Trabalho paralisou um bom tempo, uma boa parte do ano, e também as perícias, né, não os processos, mas sim as perícias também estão paralisadas. Então, dentro dessa atuação sua como perito médico, quais são os fatores de risco ocupacional que mais propiciam demanda? Né? Eu imagino que a ergonomia tem uma frequência bastante significativa, né? Uhum. A gente atende mais setor administrativo, né? Os grandes bancos, um pouco de autopeças, mas o que mais, basicamente, setor de serviços, setores administrativos aí, né? A gente está bem... Sei. Voltou? Maravilha. Então, eu estava falando que a nossa demanda está muito relacionada ali com a NR17 pelo público que a gente atende. Mas um dos grandes fatores de risco que a gente enfrenta ali no dia a dia, que gera muita demanda trabalhista, são as questões psicossociais, né? Os adoecimentos decorrentes de doenças psiquiátricas, né? Então, infelizmente, isso é uma coisa que não veio para a NR17, pelo menos não está no texto que foi discutido na CTPP sobre. Então, não vai ter um endereçamento de 7, né? Eu vi aí que tem um projeto de lei que está tramitando aí para tentar fazer uma norma regulamentadora só sobre isso e tal. Mas isso aqui não tem nada, assim, na CTPP não estão discutindo inclusão de nova norma ou de novo texto normativo mesmo dentro da 17, por exemplo, um anexo da 17 falando de questões psicossociais. Mas eu acredito que essa é uma das questões que nós, como sociedade, né, a gente vai ter que encarar isso num futuro bem próximo. Não tem como a gente não endereçar essa questão, né? Lembrando sempre que assim um fator de risco ou uma condição de risco, essa questão não some, né? O fato de eu não discutir ela não quer dizer que a gente, como sociedade, a gente vai ter que enfrentar isso, e enfrentar com bastante sobriedade, conhecimento técnico, para a gente não sair do caminho aí, né? Que tá travando aqui, às vezes eu não vejo e o seu som fica cortado, por isso que eu fico parado às vezes, não tem problema. Coisas de lives, Tá. né? De quem tá ao vivo tá sujeito a isso. Uma outra pergunta, né, que é bem recorrente, né, que eu escuto bastante, é com relação ao momento que a gente está vivendo, né? A gente está num momento de pandemia, ou seja, escala mundial, né? E uma pergunta que é recorrente é com relação à Covid, né? A gente sabe que é algo que até abrange mais do que a questão ocupacional, né? Um problema sanitário de abrangência mundial, né? Assim como, por exemplo, a gente tem algumas regiões que são endêmicas, por exemplo, na região norte, com relação à malária, febre amarela, né? Aqui, no norte de Minas, uma série de empresas ainda adota o exame, por exemplo, para doença de Chagas, né? Inclusive, na semana que vem, eu vou participar fazer uma auditoria num cliente, que é uma mineradora, que geralmente ela pede essas questões, exame do Machado Guerreiro, etc., como alguns assuntos desse tipo. Qual que é a sua visão como deve ser encarado com relação ao PCMSO, por exemplo, as questões que são relacionadas a epidemias, endemias e pandemias, que é o caso do Covid? Como é que você acha que deve ser a tratativa dentro do PCMSO? Questão difícil, hein, Gustavo? Oi? Voltou aí? Gustavo? Tá aí?
Então, Gustavo, essa é uma questão difícil, né? É uma questão que envolve bastante coisas que influenciam. Meu telefone, Rodrigo, meu telefone tá travando. Eu vou fazer o seguinte, Né, eu vou, aqui a gente no está com novo texto. 35 minutos de live. Eu vou fechar aqui e vou entrar de novo, né? Porque eu não estou conseguindo te ouvir. Aí você está falando algumas coisas que eu não estou conseguindo captar. Então eu vou encerrar e a gente já volta e você complementa sua resposta, ok? Rapidinho a gente já volta, pessoal. Tá, joia.